Ontem saiu a notícia de que o procurador Renato Bril de Góes, ele deu parecer favorável a um processo que pede a extinção do Partido dos Trabalhadores, o PT. E aí as pessoas começaram a se perguntar, o quê? O PT pode ser extinto? O PT vai acabar? A Justiça Eleitoral vai extinguir o PT? O que pode acontecer? Quais são os próximos passos? Quem é que vai decidir isso? Calma, gente. Eu vou aqui sanar essas dúvidas, ou pelo menos tentar sanar essas dúvidas. Mas antes, se você é contra isso aí, se você sabe que isso é uma tentativa de golpe para calar a oposição, se inscreve no canal e curte o vídeo. A gente precisa fazer número para fazer oposição, uma oposição mais forte. Quanto mais número tiverem os canais de esquerda, quanto mais inscritos, mais oposição a gente consegue fazer. Então se inscreve no canal, é 1 segundo e é de graça. E vamos aqui apoiar a esquerda, porque eles estão tentando nos destruir e essa decisão de ontem mostra isso claramente. Estão tentando destruir a esquerda. Ok, agora vamos falar sobre o caso. Olha, um deputado do PSL chamado Heitor Freire, ele fez no ano passado um pedido para a Justiça Eleitoral para extinguir o PT. Esse Heitor Freire, ele é o mesmo deputado que ele foi pego gravando o Bolsonaro. Lembram de um áudio em outubro do ano passado, quando estava uma briga na Câmara dos Deputados, que o delegado Valdir queria ser líder do PSL e o Eduardo Bananinha, o filho do Bolsonaro, também queria ser líder do PSL. E aí vazou um áudio do Bolsonaro fazendo ali um conluio para tirar o delegado Valdir e colocar o Eduardo Bananinha. Lembram disso? Esse áudio foi gravado pelo Heitor Freire. E o Heitor Freire, inclusive, não foi convidado para ir para o novo partido do Bolsonaro, lá, o Aliança Fascista. Ele não foi convidado para ir para o partido do Bolsonaro. Por quê? Porque ele é um traidor. Então, esse deputado traidor, olha o nível da pessoa, foi eleito se escorando no Bolsonaro, ficou com o Bolsonaro até quando era bom para ele, depois ele traiu o chefe dele, o ídolo dele, e foi para outro lado, porque esse tipo de pessoa vai rastejando, né? Pois bem, esse deputado traidor, ele é quem pediu a cassação do PT quando ele ainda era bolsonarista. Aí o procurador Renato Bril de Góes, ele deu parecer favorável. O João Antônio, do canal Clique Política, que é um canal de esquerda muito bom, se você não é inscrito, inscreva-se, Clique Política, ele divulgou ontem, ele revelou ontem, que esse procurador, ele já persegue o Lula há pelo menos 7 anos. Desde 2013, ele persegue o Lula e ele tenta enquadrar o Lula em alguma coisa, sendo procurador. E em 2013, ele estava tentando enquadrar o Lula por erros nas contas de campanha do Lula de 2002. Olha só, o cara 11 anos depois ele ainda estava perseguindo o Lula por uma coisa de 2002. O mandato do Lula tinha até acabado, 2 mandatos ele ainda estava atrás do Lula. Esse é o procurador que deu esse parecer favorável. Ok, o processo é o seguinte, vamos falar primeiro do processo, depois do que vai acontecer. O processo, o Heitor Freire, esse deputado do PSL, ele alega que o PT recebeu dinheiro oriundo do exterior. A lei dos partidos diz que partido político nenhum pode receber dinheiro do exterior diretamente. Não pode. Ok, delações da Lava Jato, aquelas delações sem provas, indicam que dinheiro do exterior foi parar na conta do PT, direta ou indiretamente. Só que tem uma coisa, as empresas que teriam feito, porque não há uma prova, as empresas que teriam feito isso são empresas brasileiras. O que acontece é que essas empresas brasileiras receberam dinheiro do exterior. Então, há um erro aí muito grave no parecer do procurador e até na denúncia feita pelo deputado. Qualquer cidadão brasileiro pode fazer uma denúncia pedindo a extinção de qualquer partido. Então, geralmente, o TSE recebe várias denúncias dessas. E, geralmente, sempre rejeita essas denúncias. Nesse caso, o procurador bolsonarista aceitou. O erro é, as empresas que teriam feito isso aí são empresas brasileiras, então não é dinheiro do exterior. Se uma empresa brasileira recebeu dinheiro do exterior, é problema da empresa, não quer dizer que o PT estava recebendo dinheiro do exterior. Só que tem o outro problema, que não há prova, não tem prova nenhuma. O procurador pediu oitivas, ou seja, ele pediu para escutar o depoimento de 2 pessoas, que são 2 delatores ligados ao Alberto Youssef. O Alberto Youssef é um dos primeiros delatores da Lava Jato, tem uma história com o Sérgio Moro muito grande, que vem desde o caso Banestado, onde ele foi condenado a quase 100 anos de prisão, mas ficou menos de 2 anos preso porque o Sérgio Moro o soltou. Aí tem mais história com o Sérgio Moro na Lava Jato, onde foi condenado, se eu não me engano, a 79 anos de prisão, mas ficou só 1 ano e meio preso porque o Sérgio Moro o soltou. Ele é um doleiro bilionário, está aproveitando na casa dele todo o dinheiro roubado, graças ao Sérgio Moro, ele está aproveitando isso, que o Sérgio Moro que soltou. Pois bem, os delatores
ligados a ele disseram que o PT recebeu algum dinheiro, mas era de empresas brasileiras. Então, aí fica difícil. Só que tem outro problema nisso tudo aí, que é, além deles não conseguirem provar e das empresas serem brasileiras, um partido político não pode ser responsabilizado por ações de dirigentes. Por quê? Porque o partido político é o partido político. O PT tem 2, 3 milhões de filiados. Como é que o partido inteiro vai responder pela ação, mesmo se fosse verdade, pela ação ilegal de um ou de 2 dirigentes? Isso não se faz. É como se você extinguisse um time de futebol porque o presidente do time de futebol, que é o presidente só agora, por 2 anos, fez alguma coisa ilícita. Isso não se faz. Não existe isso. Então, no caso do PT também, não tem cabimento nenhum, e a própria jurisprudência do TSE, que é o Tribunal Superior Eleitoral, diz isso, que partidos não podem ser punidos por atitudes de seus dirigentes. Os dirigentes podem ser punidos. Só que aí tem outro problema. Essas empresas que teriam dado dinheiro ao PT, foi numa época em que a doação de campanha feita por empresas era legalizada. Então, mesmo se elas tivessem dado dinheiro para o PT, aí não seria um crime eleitoral, seria um crime de caixa 2, que aí você não iria para o Tribunal Eleitoral, para o TSE, iria para um tribunal penal, para um tribunal que avalia crimes e não um crime eleitoral. Você vê a diferença? Uma coisa são os crimes eleitorais, que vão para a Justiça Eleitoral. Crime de caixa 2, se fosse uma doação de uma empresa que não foi contabilizada, vai para um tribunal penal. Não, é um tribunal diferente, não se pune o partido, se pune as pessoas, os dirigentes. Então está tudo errado nesse processo. Os próximos passos são o seguinte: o TSE vai acabar tendo que decidir em algum momento. A gente sabe que a justiça brasileira demora, e demora muito. Só para um exemplo, esse processo, essa denúncia aí desse deputado do PSL foi feita para a justiça mais de 6 meses atrás. E só agora que o procurador deu um parecer para ver como demora a justiça. Então vai demorar mais alguns meses, talvez anos, até que o TSE decida. E a chance do TSE condenar o PT é praticamente zero, a não ser que o TSE esteja todo em conluio contra o PT, o que é difícil no momento político atual que isso esteja acontecendo, que isso aconteça, porque o TSE teria que ir contra toda a jurisprudência da própria corte para punir o PT com isso. E isso não adiantaria muito, porque o pessoal do PT migraria para outros partidos, inclusive criaria um outro partido na mesma hora. Imagina o TSE extingue o PT, os próprios líderes do PT, o Lula, a Gleisi, Paulo Pimenta, o Haddad, falam: vamos criar um novo partido aqui, assinaturas. Em poucas semanas conseguem as assinaturas, criam um novo partido. E aí vai ser um novo partido que já nasce como o maior partido do Brasil, com outro nome, com tudo. Então não ia adiantar. Então o próprio TSE sabe disso, e eles sabem que com a escalada fascista no Brasil, a pior coisa que se pode fazer para a democracia é extinguir o maior partido de oposição. Mesmo que haja, e não há, mesmo que houvesse algum bolsonarista no TSE, a maioria bolsonarista, não há. O Bolsonaro não tem maioria na justiça. O Bolsonaro não é uma espécie de Aécio Neves, de José Serra, Temer, Fernando Henrique Cardoso, que eles têm muitos amigos na justiça, muitos amigos procuradores, juízes. Não, o Bolsonaro era um deputado do baixo clero que conseguiu certa fama e que agora ele está caindo, ele está com a pior aprovação possível e que ele nem governa mais o Brasil. Quem governa o Brasil é uma junta militar, e o Bolsonaro ele é só uma rainha da Inglaterra, um presidente decorativo. Ele só assina algumas coisas e mesmo assim o Congresso está tirando o poder dele dia após dia para que ele não precise nem assinar nada, para que o pessoal, os ministros dele, possam tomar as decisões e assinar sem consultar o presidente. É isso que está acontecendo no Brasil. Então, muito dificilmente isso vai dar alguma coisa. Então, calma. Esse tipo de ação na justiça ou da justiça de um procurador e às vezes de um juiz é uma coisa isolada. É um procurador bolsonarista, antipetista, que fez isso. Até julgarem, dificilmente der alguma coisa. Se der alguma coisa, o TSE tem um histórico de seguir a própria jurisprudência. A única vez que o TSE não seguiu a própria jurisprudência foi quando impediram o Lula de ser candidato. Foi quando o TSE mudou uma parte da jurisprudência, que era a lei da ficha limpa. Candidatos poderiam, não todos, mas a maioria, poderia concorrer mesmo sendo ficha suja, e depois da eleição, concorrer sob liminar. E depois da eleição se decidia se ele era ficha limpa ou ficha suja. No caso do Lula, alegaram que era uma eleição nacional e que se o Lula concorresse e ganhasse,
ou mesmo se não ganhasse, fosse para o segundo turno, e lá no futuro a justiça decidisse que ele era realmente ficha suja e não pudesse assumir, ia acabar com uma eleição presidencial, ia ter que ter nova eleição, ia dar um problema muito grande. Então o TSE resolveu mudar a jurisprudência e agora quem é ficha suja não pode nem concorrer, nem sob liminar, sob júdice, sob nada. Foi a única vez que o TSE fez alguma coisa assim e foi um golpe, o que aconteceu no Brasil entre 2015 e 2018 foi um golpe, e esse golpe está sendo desfeito cada vez mais, tanto é que o Lula foi solto, tanto é que já há maioria no STF contra a Lava Jato está acabada no STF. Tudo que for julgado da Lava Jato no STF, a Lava Jato será derrotada. Então, muito difícil. Eu aposto 99,99% de chance que não vai dar em nada, então calma, fiquem tranquilos. 99,9% de chance que o PT não será extinto. Isso é o que vai acontecer. E os próximos passos vai demorar vários meses. A justiça vai ter que decidir se aceita que haja essas oitivas, ou seja, que haja o depoimento desses dois delatores ligados ao Alberto Youssef. Depois vai ter que investigar, vai ter que ver se realmente o PT recebeu dinheiro, só que não tem prova. Uma coisa é um procurador, ele é acusação. O procurador, o trabalho dele seria rejeitar isso e falar, não tem elemento, eu não vou perder tempo da justiça, perder dinheiro público que a justiça, quando a justiça tem que investigar, tem que julgar, é dinheiro público jogado no lixo. Ele deveria ter acusado, deveria ter rejeitado, mas ele aceitou, então vai para a justiça vai ter que investigar, vai ver que não tem prova, vai ver que as empresas eram brasileiras, vai ver tudo isso e aí não dá em nada. Isso é o que vai acontecer. Esse procurador deveria ser punido, porque vai dinheiro público no lixo. Cada juiz que perder ali horas do trabalho dele, lendo um caso que não deveria estar nessa corte, porque já não tinha prova antes, é dinheiro público que o juiz ganha muito bem no Brasil, e ele está perdendo horas do trabalho dele que ele poderia estar fazendo outra coisa para ler um processo. Então é dinheiro público sendo rasgado, jogado no lixo. E aí se há uma investigação, cada investigador que deveria estar fazendo outra coisa e está investigando uma coisa que o procurador aceitou porque ele é antipetista, é mais dinheiro público jogado no lixo. Então esse procurador deveria, no fim, ser punido, porque não há elemento nenhum que esteja contra o PT nisso aí. Então, esse é o Brasil de hoje. Um ou outro bolsonarista aparece, um ou outro fascista aparece e tenta calar a oposição, mas nós somos mais fortes e vamos lutar contra isso. E você quer ajudar a lutar? Curte o vídeo e se não é inscrito no canal até agora, você já está há 12 minutos assistindo o vídeo, se inscreve no canal, é 1 segundo, é de graça e vamos para cima dos inimigos, porque se a esquerda se acuar, quando a esquerda ficou acuada entre 2015 e 2018, a esquerda se acuou, a esquerda recuou, se acuou, ficou com medo e olha o que aconteceu. Foi golpe na Dilma, perdemos direitos trabalhistas, foi golpe na eleição, prenderam o Lula, perdemos a eleição porque o Lula não estava lá. A esquerda foi derrotada em tudo. Então a esquerda tem que voltar a ser a esquerda de antes. Ir pra cima, sem medo, mostrar a cara. Não, quando levar um tapa, não dá a outra face a tapa. Não, quando levar um tapa, reagir com um murro. É essa esquerda que tem que ser, esquerda forte e sem bundamolismo. Que é isso, se inscreve no canal. É só isso. Falou.